Fala, meu amigo fanático. Seja bem-vindo novamente aqui no nosso humilde canal para conferir as nossas notícias do Corinthians. Já vai comentando aí. Na sua opinião, qual estrangeiro jogou mais com o manto alvinegro? Pode ser o zagueiro Gamarra, ou o meio-campista Fred Rincon, Vale Balbuena e até mesmo o atacante Carlitos Tevez. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Qual estrangeiro honrou mais a camisa do Corinthians? No vídeo de hoje vamos falar sobre a entrevista de jogador do Arsenal e do ex-zagueiro do Corinthians, Balbuena, que viralizou nas mídias sociais. Otero e sua falta de sequência no timão. Jogada de Janderson em cima de Felipe Melo, leva Fiel à loucura. História surpreendente e emocionante sobre o ex-jogador e ídolo do Corinthians, Emerson Sheik. Tudo isso e muito mais, meu amigo fanático. Já vai conferindo aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias diárias. Não vai esquecer de deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho e ajudar esse canal que também é seu. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Há quase 2 semanas no comando do Corinthians, o técnico Wagner Mancini pouco teve à disposição um jogador que se tornou importante para a equipe sob o comando de Diego Coelho. Somando convocações e suspensões, o venezuelano Rômulo Otero esteve disponível apenas em uma das 3 partidas comandadas por Mancini, a derrota por 5-1 para o Flamengo. Na goleada sofrida, Otero levou o 3º cartão amarelo e ficou suspenso para o jogo contra o Vasco. Antes disso, havia desfalcado o Corinthians contra o Atlético Paranaense por ter sido convocado pela seleção venezuelana para as eliminatórias para a Copa do Mundo. O time paulista venceu os 2 duelos que fez sem o meia. A dificuldade para Mancini testar a equipe com Otero continuará, pelo menos, durante as próximas 3 semanas. Por já ter atuado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil, o venezuelano não poderá ser escalado contra o América Mineiro, pelas oitavas de final, nos dias 28 desse mês e 4 de novembro. Mais uma vez convocado pela Venezuela, Otero ainda desfalcará o Corinthians contra o próprio Atlético Mineiro, no dia 14 de novembro, pela 21ª rodada do Brasileirão. Durante esse período, os únicos 2 jogos em que Otero ficará à disposição de Mancini serão contra o Internacional, no próximo sábado, 31, e diante do Atlético Goianiense, no dia 7 de novembro. Enquanto Coelho era técnico do Corinthians, Otero só não atuou contra Santos e Ceará, porque estava defendendo a Venezuela nas eliminatórias. Nos outros 5, contra Fluminense, Bahia, Sport, Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino, começou entre os titulares. Seu único gol pelo clube, inclusive, foi nessa sequência, vitória por 3-2 sobre o Bahia. O Corinthians se prepara para entrar em campo na próxima quarta-feira, dia 28, contra o América Mineiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O meia Júnior Sornosa, que pertence ao Corinthians e está emprestado a LDU até o fim do ano, teve a casa, em Porto Viejo, no Equador, assaltada no último domingo. Sornosa e sua família não estavam no local no momento do crime. Os bandidos levaram aparelhos eletrônicos, roupas, quadros e os outros objetos. Abre aspas. Tive a triste surpresa de que esvaziaram toda a minha casa. Triste, sim, por minha família, por Porto Viejo, pela insegurança. Violaram todas as normas de segurança. Quero agradecer à Polícia Nacional, que esteve comigo até tarde da noite buscando alguma pista, disse o meia, em vídeo publicado no Instagram. Sornosa está na LDU desde o começo da temporada e, mesmo sendo titular e tendo bom desempenho, não permanecerá na equipe em 2021. Enfrentando dificuldades financeiras, o clube equatoriano já avisou que não conseguirá arcar com o valor de compra fixado em contrato. Aos 26 anos, o jogador tem contrato com o Corinthians até o fim de 2022. Primeiro equatoriano a vestir a camisa do timão, ele disputou 32 partidas, fez um gol e deu 11 assistências em sua única temporada pelo clube, em 2019. Atualmente, o elenco alvinegro tem 6 estrangeiros: Araújo, Bozelli, Bruno Mendes, Cantilo, Casares e Otero. Só é possível relacionar 5 atletas não brasileiros por partida. Emprestado pelo Corinthians ao Atlético Goianiense, Janderson vem jogando bem com a camisa de sua nova equipe. Mesmo com as boas atuações, o atacante voltou a ser assunto entre a Fiel por um lance específico deste domingo. Na derrota dos goianos para o time sem mundial, o Palmeiras,
O jovem atacante que pertence ao Timão mostrou seu cartão de visita 2 vezes para Felipe Melo, primeiro com uma meia-lua e, na sequência, com uma entrada mais dura. A jogada rapidamente viralizou entre os torcedores corintianos. Nas redes sociais, vários alvinegros brincaram com o momento, ressaltando que o espírito do Corinthians ainda está com Janderson. Felipe Melo, vale destacar, tem sido um dos nomes mais polêmicos dos últimos derbys. Em meio às inúmeras brincadeiras com o lance, há uma série de pedidos pela volta do jogador, além de comentários que destacam a jogada como a melhor do garoto pelo clube. Ele vinha sendo bastante questionado antes do repasse ao Atlético. Peça-chave no título do Corinthians no Brasileirão de 2017, Balbuena tenta se firmar com a camisa do West Ham, da Inglaterra. Mesmo do outro lado do planeta, o paraguaio não esquece o que viveu no CT Joaquim Gravaí. Sempre que pode, ressalta a gratidão que tem pelo clube alvinegro. O que posso dizer para o torcedor do Corinthians é muito obrigado. O carinho que recebi e ainda recebo é muito grande ainda. Não sei se sou merecedor de tanto carinho assim. Minha passagem pelo Corinthians foi boa, quase 3 anos e ganhei 3 títulos. Passei muitos momentos bons lá. Fiz muitas boas amizades, afirmou, em entrevista à Jovem Pan. Com a ligação sentimental mantida, Balbuena não esconde o desejo de voltar ao Timão. Como já disse em outras oportunidades, o paraguaio disse que pretende retornar ao clube em algum momento da carreira. Abre aspas. Nos lugares onde você passou momentos felizes, você sempre pensa em voltar. Nunca se sabe o que pode acontecer lá na frente. O meu desejo é voltar logicamente um dia, mas não posso cravar, falar que daqui 1 ano, 2 anos, vou voltar. Daí chega o momento e eu não volto e vou sair como um mentiroso. O futuro ninguém sabe o que vai acontecer, mas estou esperançoso de voltar. Desejo voltar um dia, mas vamos ver o que acontece mais lá na frente, concluiu. No Corinthians entre 2016 e 2018, Balbuena fez 136 partidas com a camisa alvinegra e marcou 11 gols. Foram 3 títulos do paraguaio, Brasileirão de 2017 e Paulistão de 2017 e 2018. Não é novidade que o Corinthians, bicampeão do Mundial da FIFA, é conhecido em todos os cantos do planeta. E nesta sexta-feira, um jogador espanhol deu mais uma prova disso. Trata-se de Héctor Bellerín, espanhol que veste as cores do Arsenal. O espanhol Bellerín, lateral direito, disse que assiste a jogos da Copa Libertadores e se identifica com o Corinthians. Em entrevista à GQ, Bellerín explicou de onde surgiu a relação com o Timão, abre aspas. Eu acompanho a Libertadores, que tem muitos times brasileiros. Quando mais jovem, joguei um torneio contra o Corinthians e gostei do símbolo. É um clube no Brasil com o qual me identifiquei, tem história e cultura, disse o jogador espanhol. Héctor Bellerín, que está com 25 anos, é apontado pela GQ como o goleiro mais moderno do momento. Isso se deve ao fato de ele participar de ensaios fotográficos, ser vegano, ativista ambiental e frequentador de galerias de arte. Questionado se poderia um dia se transferir para o Brasil, Bellerín não fechou as portas e revelou ter aprendido algumas coisas sobre o país com um companheiro de Arsenal, abre aspas. Pablo Mari, ex-jogador do Flamengo, me falou muitas coisas boas do Brasil, do futebol brasileiro. Nunca digo nunca. Por que não um dia? No Arsenal, cabe destacar, Bellerín tem 2 boas fontes para se informar sobre o Corinthians, Gabriel Martinelli, seu companheiro de time, que defendeu o Timão nas categorias de base, e Edu Gaspar, diretor do clube londrino, que tem bela história com a camisa alvinegra. Protagonista dentro e fora dos campos, Sheik foi um dos heróis do Timão. A princípio o que poucos sabem, é que esse monstro, ídolo de uma nação e destinado a ser multicampeão, não terminou nada bem no século passado. Ainda mais com a história de infância dura que ele nunca escondeu. Nascido no dia 6 de setembro de 1978, com o nome de Márcio Passos de Albuquerque. No final do século em 1996, aos 18 anos, Sheik se considerava velho para realmente fazer sucesso no futebol. Foi quando sua mãe Carmen Lúcia, a pedido do filho, mudou seu nome para Márcio Emerson Passos, nascido em 6 de dezembro de 1981. A família de Emerson Sheik residia num bairro pobre de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro.
Na época ele trabalhava como ajudante de pedreiro. Com 3 anos a menos, Emerson Sheik viu sua carreira decolar nas categorias de base do São Paulo. Sendo assim, a diretoria na época chegou a fazer projeções mais otimistas até mesmo do que do próprio Kaká, que se destacaria anos depois. Porém essa fraude não durou e em 2007 ele foi condenado e pagou 70 mil, além de prestação de serviços comunitários. Ainda assim o jogador começou o século XXI com o pé direito. Vendido pelo São Paulo, para Consadole Sapporo, time japonês, Emerson Sheik em pouco tempo no Oriente ficou conhecido e concorrido no Japão. Posteriormente, no Urawa Red Diamonds, virou ídolo para ir até o mercado e ele precisava de peruca para não ser reconhecido. Contudo chegamos na parte que a maioria já conhece. Um dos 24 filhos do rei do Catar comprou os direitos econômicos e passou a pagar uma fortuna para o brasileiro. Com 2 passagens pelo time de Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, a primeira foi em 2005 e a segunda foi um retorno em 2007 depois de passar pelo Rennes da França. Emerson Sheik acertou sua ida para o Corinthians no dia 18 de maio de 2011, depois de ser campeão brasileiro em 2009 pelo Flamengo, 2010 pelo Fluminense. O atacante se consagrou tricampeão brasileiro ao participar do Pentacampeonato Brasileiro do Timão. O que nem ele imaginava é que o ano seguinte, no caso em 2012, seria o ano do ápice de sua carreira em solo brasileiro. Emerson Sheik foi protagonista na competição, principalmente nas 2 finais do título que por muitas décadas foi tão desejado pela fiel torcida. A Libertadores daquele ano mostrou para a América todas as facetas e a frieza do jogador. Ainda em 2012, foi titular da equipe que se consagrou bicampeã mundial de clubes. Além disso faturou o Paulistão de 2013 e a Recopa em cima do nosso freguês São Paulo. Infelizmente em 2014, quando a gestão do Corinthians começou a caminhar para essa situação que nos encontramos hoje, ele foi negociado com o Botafogo. Apesar disso, com o retorno discreto em 2015 e outro em 2018, Emerson Sheik ainda teve a oportunidade de conquistar mais um Paulistão como jogador do Timão. Dessa forma, tendo mais 2 passagens sem tanta badalação quanto a anterior. O atacante ainda jogou pela Ponte Preta antes de aceitar um cargo como dirigente do Corinthians. Como dirigente ele participou do título do último Campeonato Paulista até o momento. Por fim, com a camisa do Corinthians ele atuou em 196 partidas e fez preciosos 28 gols. Valeu amigo fanático, espero ter colaborado com essas notícias. Não seja egoísta e compartilhe esse vídeo fazendo outro fanático feliz. Não fique de fora e conheça o nosso site oficial. Lá você encontra notícias o dia todo, além de vídeos e da nossa galeria de fiel torcedores. Conheça também as nossas mídias sociais. O link de tudo isso vai estar na descrição desse vídeo. Comenta aí um Vai Corinthians para fortalecer a fiel. E vai Corinthians!